Para esse oitavo desafio Groover, nós vamos trabalhar um dos principais efeitos utilizados pelos DJs, o efeito filtro do Color FX. Aqui, diferente do Beat FX, nós vamos trabalhar uma espécie de textura no som, enquanto no Beat FX a gente tem o efeito trabalhando na grade de batidas, em cima da batida de cada track. Aqui no Color FX a parada é diferente, nós conseguimos aplicar tanto uma pequena intensidade, movimentando basicamente pouco aqui o nosso knob, quanto com uma intensidade extremamente eficiente no nosso DJ set, até chegar a abafar o nosso som, por exemplo. Aqui a gente tem a sensação de um som mais limpo e já para a esquerda a gente tem a sensação do som mais abafado, justamente porque a gente trabalha com dois tipos de filtros diferentes, o High Pass Filter e o Low Pass Filter. O High Pass Filter vai deixar passar apenas as frequências mais agudas do som, o som mais brilhante, enquanto o Low Pass Filter vai deixar passar apenas as frequências mais graves, barrando as frequências mais brilhantes, agudas do som. Aqui a gente tem o efeito contrário, barrando o subgrave, o grave praticamente deixando passar só as frequências agudas. Aqui a gente tem só os graves passando e barrando as frequências agudas do som. Muito simples de entender. Na prática eu vou trazer dois exemplos muito fáceis para a gente trabalhar o nosso filtro. Aqui a gente tem, por exemplo, diversas músicas do nosso DJ set. A gente pode escolher uma dessas músicas para poder aplicar o nosso filtro. Eu gosto de exemplificar muitas vezes no início aqui, né, de um break, onde a gente tem um vocal. Esse é o exemplo mais clássico onde você pode vir aplicar o filtro, né? Ao tocar aqui, movimentar para a direita, só as frequências mais agudas do som, movimentar para a esquerda, só as frequências mais graves do som. Muito fácil de entender, né? Essa combinação ela cai muito bem quando a gente trabalha o Beat FX aqui em combinação com o eco, com o reverb, por exemplo. Esse efeito de vocal aqui é muito clássico. Tem um outro tipo de exemplo que quero te mostrar, que é quando a gente parte para as questões mais graves do som. Aqui, por exemplo, a gente tem um sub bass, uma parte mais grave da nossa música. Podemos trabalhar o filtro de forma que deixe passar apenas a parte mais grave, filtrando apenas um resquício da nossa música, ou fazendo o movimento contrário do nosso filtro. Esses dois exemplos são ótimos para a gente trabalhar aqui o nosso filtro. É óbvio que o filtro por si só é legal você aplicar, mas o filtro fica ótimo, né, você trabalhando com um Beat FX. Por exemplo, a gente pode pegar o nosso efeito eco para fazer a repetição do som, principalmente desse vocal, que eu acredito que ficaria legal. O que a gente pode fazer? Trabalhar o eco em si, né? Para fazer a repetição do som, para repetir o beat, a batida dessa música, e o filtro a gente pode utilizar como uma espécie de textura. Então como é que ficaria praticamente, né, essa combinação? Consegue perceber que um complementa o outro? Então aqui a gente pode trabalhar o nosso vocal. Com tudo que a gente já aprendeu, a gente vai aplicar o nosso fio tanto para a direita quanto para a esquerda para fazer variações, para treinar, para ver como fica, né, a criação da nossa energia para o drop. Vamos lá? Fica ótimo para construção de energia. Essa combinação do Color FX filtrando, né, aqui, ou basicamente vindo com o eco para criar uma textura, uma espécie de subida, deixa a tua construção do build-up com muito mais energia, muito mais carregada. Vale também para outro exemplo aqui com o reverb. Vamos escolher aqui nosso efeito reverb agora, eu gosto de trabalhar em 50%. Então no início desse break aqui, a gente já pode começar com o nosso filtro bem agressivo para o Low Pass Filter. Tá? E aqui fica ainda muito mais legal, né, quando a gente tem a combinação do reverb com o filtro, ó. Olha como abre o som.
Podemos trabalhar o High Pass Filter aqui. Aumentamos o Reverb. Diminuímos. Vamos criando a nossa energia, uma vibe. Percebe que mesmo com o Low Pass Filter aqui, some totalmente o agudo, né? Percebeu que eu tenho o poder de manipular tanto, né, as frequências mais agudas quanto mais graves do meu som, de acordo com aquilo que eu quiser criar na minha dinâmica. Outra coisa que você deve ter percebido aqui é que o nosso filtro ele tem uma característica muito especial, né? Que você pode ter ouvido com uma espécie de assovio ou um som metalizado, parecido com esse aqui, ó. Esse som é característico da ressonância, é um ponto fundamental para você definir se o seu filtro ele está bem encaixado na tua mixagem ou não. Por quê? Aqui em cima no Record Box, consegue ver no meu mouse que a gente tem praticamente o parâmetro do nosso filtro. No meio significa que o parâmetro é normal, é 50%. Se eu aumentar esse parâmetro aqui, significa que eu vou estar adicionando ressonância ao meu filtro. Então aquele assovio que você ouviu agora há pouco vai ficar muito mais alto, porque ele aumentou de forma a ressonância, ele aumentou o volume em uma determinada frequência para deixar esse filtro muito mais, ó, muito mais alto, né? A ressonância está muito mais alta num determinado ponto da música e acaba criando esse pequeno barulho. E agora, o Low Pass Filter, como é que fica? É uma ressonância muito agressiva. E o mesmo vale para quando você remove aqui, ó, o parâmetro. Quando não tem zero aqui, ó, ressonância, significa que teu filtro só vai filtrar o volume, não vai aplicar ressonância, perdendo totalmente aquela característica, né, de filtro, ó. Ele só vai mesmo trabalhar os volumes, não vai aumentar o volume numa determinada frequência, que é a ressonância, entendeu? Ele só cortou, ele só fez esse trabalho aqui, ó. No caso do agudo, né, ele cortou esses dois aqui e deixou assim, ó. Esse é o filtro, né? Essa equalização do filtro para High Pass aqui, ó. É exatamente isso, ó. Quando você corta, né, o médio e basicamente o agudo, você tem o quê? O Low Pass Filter, que é a mesma coisa, né, representada por esse aqui, ó. Então em um único knob você tem poder aqui de escolher, né, basicamente o que você quer tocar, filtrar as frequências aqui. Então o filtro ele é muito poderoso, beleza? Outra coisa que a gente pode pegar aqui em relação ao filtro, algumas utilizações dele na prática. Eu costumo utilizar antes da virada, por exemplo, nesses pequenos trechos aqui, a música vai virar, ou inclusive exatamente no início aqui, né, desse break, por exemplo, pequeno break. E aqui a gente vai ter uma saída para digamos assim, para o verso da música. Então no início desse break aqui eu entraria desse jeito, aplicando algum tipo de beat effects para construir basicamente essa parte final dessa música. Vê como fica, ó. Estamos sem ressonância, né? Outro ponto legal para você utilizar o filtro nas macro tensões é você cortar por 4 batidas, 1, 2, 3, 4. E basicamente voltar com o teu filtro, né? Você pode fazer isso também, ó, de forma mais rápida. Ou inclusive 2 batidas, né? Pode fazer variações com reverb, por exemplo. Break fantasmas. Até mesmo se você quiser finalizar um set, né?
Curtiu? O filtro é muito poderoso, utilize para você deixar teu DJ set muito mais criativo, dinâmico, pra galera cair em cima, fechou?